Advogado deve ser chamado de doutor? Afinal de contas, isso é verdade? É mito? Da onde surgiu isso? Fique aqui comigo que hoje eu vou falar um pouco sobre essa questão. Inclusive vou dizer se eu me importo em ser chamado de doutor ou não. Fique aqui comigo que em breve você vai saber tudo sobre esse tema. Fala, meu amigo Benny, minha amiga Benny, seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu estou lançando alguns vídeos, hoje não, né? Esses dias a gente está lançando alguns vídeos assim bem diferentes, falando assim sobre alguns assuntos um pouco fora da rota do que normalmente a gente tem falado. Fizemos uma série sobre uso capião, fizemos uma outra série sobre inventário extrajudicial, né? O uso capião extrajudicial. Estamos dentro de uma série de leilão de imóveis e hoje aqui o tema é polêmico, é um pouco diferente do que a gente vem falando, mas eu faço questão de esclarecer da onde que surgiu toda essa confusão, tá? Se o advogado é doutor, se ele deve ou não ser chamado de doutor. Fiz uma pesquisa aqui bem legal para falar com vocês. Até algumas coisas que eu não sabia, confesso, e outras que eu já sabia, já tinha ciência da origem, da onde vinha isso, né, esse termo. Então fica aqui comigo que eu vou falar sobre isso. Mas antes de eu entrar no tema, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e também se inscrever no nosso canal, para você receber mais vídeos como esse e ficar ligado aqui em tudo que acontece aqui no escritório, tá bom? Certamente você já ouviu alguém falando: doutor é quem tem doutorado. Assim, os haters aí da internet, alguns brigam, xingam: você não é doutor, você fez direito, é bacharel. Então, hoje eu quero esclarecer, ver se eu consigo esclarecer um pouquinho essa questão aqui, desse não só de advogados, mas também de médicos, até os próprios juízes, da onde que surgiu isso. E eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa explicação, então fica aqui comigo. Vamos lá. Bom, o título de doutor ele foi concedido aos advogados por Dom Pedro I. Vou deixar uma imagem aqui de Dom Pedro I passando em algum lugar. Isso em 1827, tá? Só que esse título de doutor concedido por Dom Pedro em 1827, ele não se confunde com o estabelecido pela Lei 9.394 de 1996, que é as diretrizes e bases da execução, né? Então, assim, é uma coisa completamente diferente. A Lei do Império, né, lá de 1827, ela criou também dois cursos, né, as Ciências Jurídicas e Sociais, e introduziu um regulamento, um estatuto para o curso jurídico, né, que dispõe sobre o título, o grau de doutor para o advogado. E aí eu vou ler para vocês, eu também vou deixar isso passando aqui vou deixar isso na descrição do vídeo. E o artigo ele fala o seguinte: os que frequentarem os 5 anos de qualquer dos cursos com aprovação conseguirão o grão de bacharéis formados. Haverá também o grão, eu acho que é o grau, né? É porque a escrita é diferente, gente, é o grau. O grau de doutor, que será conferido àqueles que se habilitarem com os requisitos que se especificarem nos institutos que devem formar-se, e só os que obtiverem poderão ser escolhidos para leitos, tá? Então vamos lá. Segundo a história, tá? Segundo a história, somente se outorgou pela primeira vez esse título de doutor, mudando aqui, saindo do direito, mas eu quero ir um pouco mais profundo. Tem muita gente que fica no raso, falando só dessa questão da lei do império, mas eu quero ir um pouco mais à frente, um pouco mais na tradição, um pouco mais na história, para que vocês possam compreender por que advogados, juízes, médicos são chamados de doutores, tá? Então, assim, segura aí, segura na cadeira, porque se você é advogado ou se você conhece alguém que é advogado, você que tem raiva dele, não quer chamar ele de doutor, eu vou explicar aqui o fundamento disso, tá bom?
Vamos lá. Segundo a história, esse título ele se outorgou a primeira vez aos filósofos. E os filósofos eles eram chamados de doctores sapientes. Ih, rapaz, o latim aqui tá bravo. Sapientiae. Sapientiae. Eu vou deixar passando aqui na tela, tá? Que eram aqueles que promoviam as conferências públicas sobre temas filosóficos. Eles também tinham alcunha, eram chamados de doutores, né? E aos advogados e juristas era atribuído o título de ius respondendi, ou seja, o direito de responder. Agora dei uma melhorada aqui no latim. E aí vamos lá. E aí, pelas universidades, o título ele foi outorgado pela primeira vez a um advogado que passou a ostentar o título de Doctor Legum, né? Legum, aí eu não sei. Aí vocês já estão querendo exigir demais para mim. Em Bolonha, tá? Existia também o título denominado Doctors Esloar. Acho que é Esloar. Vou deixar passando aqui na tela também. Que só era conferido àqueles versados na ciência do direito. Olha só, hein? Depois disso, a Universidade de Paris passou a conceder a honraria somente aos diplomados em direito, chamando-os de Doctores Canonum et Decretalium. Olha só, caraca, hein? Após a fusão do direito com o direito canônico, os diplomados eram chamados de Doctores Utruisques, Juris. Uau! Então você vê aqui que tem coisa pra caraca aqui, hein? Pra gente se basear aí. Mas não é só isso, tá? A gente vai avançar um pouco mais nessa questão. Você que se interessa, queria saber um pouco mais, até para você poder debater aí quando alguém, você não é doutor, Dom Pedro já morreu. A gente escuta muito isso, né? Então, assim, quero também entrar num outro viés aqui, que não só o da história, né? Mas o advogado Júlio Cardella, tá? Ele também tem uma citação que eu gosto de falar muito, que ele fala o seguinte, tá? Na Tribuna do Advogado, de outubro de 1986, lá na página 5, ele fala o seguinte. Vamos lá, hein? Presta atenção. Honraria legítima e originária dos advogados ou juristas, e não de qualquer outra profissão. Os próprios juízes, 200 anos mais tarde, protestaram. Aí, abre parênteses. Eles também recebiam o título de doutor, tanto das faculdades jurídicas, como das de teologia, contra os médicos, que na época se apoderavam do título reservado aos homens que reservam as ciências do espírito, à frente das quais cintila do direito. Não é sem razão que a Bíblia, livro de sabedoria, se refere aos doutores da lei, referindo-se aos jurisconsultos que interpretavam a lei de Moisés, e physicum, aos curandeiros e médicos da época, antes de uso capido o nosso título. Então, vamos lá. E ainda o doutor Júlio, ele ainda continua dizendo nessa mesma citação da Revista dos Tribunais, sendo essa honraria, doutor, né? Sendo essa honraria autêntica por tradição dos advogados e juristas. Entendemos que a mesma só poderia ser estendida aos diplomados por escola superior após a defesa da tese doutoral. Agora, o bacharel em direito que efetivamente milita e exerce a profissão do advogado, por direito, é-lhe atribuída a qualidade de doutor. Se não, vejamos o que diz o Dicionário de Tecnologia Jurídica de Pedro Nume, que coloca muito bem a matéria. Eis o verbete. Bacharel em Direito, primeiro grau acadêmico, conferido a quem se forma numa faculdade de Direito. O portador deste título, que exerce o ofício de advogado, goza do privilégio de doutor. Olha, agora eu tenho certeza que depois dessas coisas aqui que eu estou falando, eu tenho certeza que aquela pessoa que fica falando para você que você não é doutor, de repente você é advogado, que você não fez doutorado, ou que comenta alguma coisa aí na internet, se ele está vendo esse vídeo, essa pessoa ela deve estar se remoendo
por dentro, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu tô fazendo isso aqui para esclarecer. Eu, particularmente, não ligo, pode me chamar de Marcelo. Mas vamos lá. Vamos lá, eu quero continuar, eu quero terminar. Esse vídeo aqui vai ficar até um pouquinho mais longo, mas eu estou trazendo aqui, além de direito, um pouco de história também para você, tá? Vamos lá. Por outro lado, se para você ser doutor, há uma necessidade de defesa do quê? De tese, né? Muitas vezes o cliente chega aqui no escritório, aí ele conta uma história pra gente e ele fala assim: olha, doutor, essa é a verdade absoluta dos fatos. E eu falo para ele: não, eu entendo, essa vai ser a nossa tese. Tese? Não, tese não. É isso que aconteceu. E aí a gente tem que explicar o que é tese, né? O que é defender a tese, né? Porque nós defendemos o direito de outrem, né? Que é uma tese. Nós vamos montar uma tese. Então, e é justamente esse o trabalho diário de todo advogado. É isso que nós fazemos perante os juízes das comarcas, dos tribunais. Todo operador do direito, ele tem essa tarefa diária de defender teses, né? A gente propõe, como eu disse aqui, a gente propõe tese para defender uma ação, para defender um cliente, para contrariar um conteúdo de uma decisão judicial, né? Então, nós somos constantemente, né? Todos os advogados, né? Estamos sempre defendendo teses, né? E os juízes também, né? Vale lembrar que os juízes eles constroem as suas teses também baseado nas decisões que eles vão proferir, né? Essas decisões elas são avaliadas e às vezes contrariadas pelos advogados, né? Que vão fazer o quê? Interpor alguma espécie de recurso, né? Os próprios tribunais superiores, né, STJ, STF, são órgãos avaliadores e construtores de teses jurídicas, é que a gente chama de jurisprudência. Os promotores também, por seu lado, também expõem suas teses dentro de todo tipo de ação que vão propor ou que tenham que se manifestar. Então a gente está falando aí de tese, uma tese atrás de outra tese, mais outra tese, que é a função diária da maioria dos operadores do direito. Por isso, quem atua na área do direito é doutor por excelência. Porque o que a gente mais faz é defender tese, e quase que diariamente. E aí a gente voltando lá para o doutor Júlio Cardella, né, que a gente ainda tem que dizer uma parte aqui, uma citação dela, é que ele fala que muitos advogados não têm, né, olha, veja bem, esse é o doutor Júlio Cardella. Muitos colegas não têm o hábito de antepor o próprio nome em seus cartões impressos. O título de doutor, quando em verdade devem fazê-lo, porque a história nos ensina que somos os donos de tal título por direito e tradição. E está chegada a hora de reivindicarmos o que é nosso. Este título constitui adorno por excelência da classe advocatícia. Olha, palmas para o doutor Júlio Cardella, muito bonito, muito legal. Gente, obviamente que esse vídeo aqui ele ficou um pouquinho maior do que o normal, mas eu fui um pouco além da questão, somente da questão do direito. Aqui eu quis falar um pouco da história, até mesmo para esclarecer algumas pessoas que tinham essa dúvida de por que o advogado é doutor. Tá bom? É isso, pessoal. Continue com a gente. Compartilhe esse vídeo se você gostou e te vejo no próximo vídeo.